Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra que trata de matriz de mudança de base de uma base A para a base B, matriz de uma transformação linear. O exercício é o seguinte: seja a transformação linear T de R2 a R3, T de xy, que é igual a 2x menos y, x mais 3y, menos 2y, e as bases A, uma base do R2, né, menos 1, 1, 2, 1, e B, uma base do R3, 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, 1, 1, 0, determine a matriz da transformação linear T da base A para a base B. Alguns detalhezinhos são importantes, né? Perceba que nós temos no nosso sistema R2 a R3 infinitas bases. E a base que nós usamos normalmente, que é a base que está aqui, é a base canônica. Lembra que a base canônica do R2 é a base formada pelos vetores I, J. Ou seja, é a base formada pelos vetores 1, 0, 0, 1. Essa é a base canônica do R2. No R3, a base canônica é a base formada pelos vetores I, J, K, que é a base 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então nós temos essas duas bases aí, que são as bases, né, que são as bases que nós usamos normalmente. Essa transformação linear que está aqui, perceba que essa transformação linear ela tem uma matriz, né, uma matriz associada a ela. Essa matriz associada a essa transformação linear é esta matriz aqui, ó, 2 menos 1, 1, 3, 0, menos 2. Essa matriz aqui é a matriz que representa essa transformação linear em relação às bases canônicas do R2 e do R3. Então, se eu pegar um vetor do R2, um vetor de dimensão 2 do R2 na base canônica, com essa matriz eu transformo ele em um vetor de dimensão 3 na base canônica. O problema é que são infinitas bases. Então eu tenho uma base A aqui, uma base A, diferente da base canônica, né, que é menos 1, 1, 2, 1, e uma base B. E eu quero uma transformação equivalente a essa, perceba, equivalente a essa. Lembra que vetor ele é composto de direção, sentido e módulo ou intensidade. Essas três características do vetor elas não mudam. Porém, a base pode mudar e as suas coordenadas podem mudar. Que é o que acontece aqui. Se eu mudo a base, eu mudo as coordenadas. Porém, eu quero que essas três características, direção, sentido e módulo ou intensidade, se preservem. Então eu quero uma transformação equivalente a essa, mas não entre a base canônica do R2 e a base canônica do R3. Eu quero a transformação entre a base A que foi dada e a base B. Ou seja, eu quero pegar um vetor V. Eu quero pegar um vetor V que está na base A e calcular a imagem T desse vetor V na base B. Eu quero ir da base A para a base B, não da base canônica do R2 para a base canônica do R3. E para isso existe uma matriz, né? uma matriz dessa transformação linear da base A para a base B, da base de origem para a base de estilo. Bem, como é que nós fazemos para achar essa matriz? Nós podemos montar uma explanação aí mostrando tudo, mas vamos resumir isso, né? Nós podemos até deixar essa explanação
dessa matriz T de A para B em outra oportunidade, porque a explicação para montar aí, montar vários detalhes, né? Vamos resumir isso na regrinha. Como é que é essa matriz T de A para B? Perceba que é uma matriz desse tipo aqui, né? É uma matriz, essa matriz T da base A para a base B é uma matriz desse tipo. Então é uma matriz A 1, 1, A 1, 2, A 2, 1, A 2, 2, A 3, 1, A 3, 2. Então é uma matriz desse tipo aqui. É uma matriz de 3 linhas, 2 colunas, uma matriz 3 por 2. A mesma matriz vai representar uma transformação, né, parecida com essa, só que de A para B. E o que nós temos? Cada coluna dessa matriz, cada coluninha dessa matriz, é a imagem T do vetor V1. Lembra, T de V1, sendo V1 o vetor da base de origem. Lembra, de A para B. Então esse aqui é o nosso vetor V1. Escrito na base de destino. Isso aqui na base B. Então essa primeira coluna aqui é a imagem desse vetor pela transformação dada T na base B. E essa segunda coluna aqui é a imagem T de V2. Lembra que V2 é o segundo vetor da base de origem, escrito na base de destino B. Essa regrinha é a regrinha que sai quando você pega um vetor na base A, pega a imagem do vetor na base B, desmembra esse vetor na forma de combinação linear, desmembra esse vetor na forma de combinação linear, compara as duas combinações lineares, sai um sistema de equações. O sistema de equações na forma matricial te dá essa matriz. Então nós estamos resumindo esse processo todo aqui, ó. A primeira coluna da matriz transformação linear de A para B, lembra que é de A origem para B destino. A primeira coluna da matriz T de A para B é a imagem do vetor V1, primeiro vetor da base A, na base B. E a segunda coluna é a imagem do vetor V2, segundo vetor da base A, na base B. Então o que nós precisamos fazer é achar essas representações das imagens dos vetores da base A na base B e montar a matriz. Ou seja, vamos começar a resolver o exercício pegando o primeiro vetor da base A e calculando, né? Nós vamos calcular aqui a primeira coluna dessa matriz. Então vamos começar fazendo T de V1, que é menos 1, 1. O que é o T de V1? Lembra, nós queremos essa matriz aqui equivalente a essa transformação aqui entre as bases A e B. Então T de V1 é 2 vezes, né? 2 vezes x, então 2 vezes menos 1, menos y, menos 1. Então a primeira componente, x, é menos 1, mais 3 vezes y, mais 3 vezes 1. Segunda componente, menos 2y. Então, menos 2 vezes 1. Então, nós temos que o t de menos 1, 1, ele é igual a 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, 3 vezes 1, 3, menos 1 mais 3, 2, e menos 2. Então nós temos o nosso T de V1, a imagem T do primeiro vetor da base A. E eu quero que isso seja escrito como combinação linear dos vetores da base B. Combinação linear são valores, são escalares que multiplicam os vetores da base B, que geram um vetor, né, que eu quero, que é o T de V1.
Então eu vou reescrever esse vetor como combinação linear desses três aqui. Ou seja, o vetor menos 3, 2, menos 2, ele vai ser igual a A1, que é o primeiro escalar, vezes 0, 0, 1, que é o primeiro vetor da base, mais A2, que é o segundo escalar, vezes 0, 1, menos 1, que é o segundo vetor da base, mais A3, que é o terceiro escalar, vezes 1, 1, 0. 1, 1, 0, que é o nosso terceiro vetor. Com isso, esse menos 3, 2, menos 2, esse menos 3, 2, menos 2, ele vai ser igual a... Lembra, aqui é uma soma é um produto de escalar por vetor e uma soma de vetores. Vamos juntar tudo, fazer a continha, né? Ó. A1 vezes 0 é 0, A2 vezes 0 é 0, A3 vezes A1 é 3. Então, se eu pegar a primeira componente, ó, 0 mais 0 mais A3. Então, A3. Segunda componente, A1 vezes 0, 0. A2 vezes 1, A2, mais A3. Então, A2 mais A3. Terceira componente, A1 menos A2, mais 0. A1 menos A2. Então, essa expressão me gera uma igualdade de vetores, né? E da igualdade de vetores eu tiro um sisteminha de equações. Então, eu tiro aqui, ó, que o A3 é igual a menos 3. O A2 mais o A3 é igual a 2. E o A1 menos o A2 é igual a menos 2. Ou seja, nós já sabemos o valor da 3, né? O A3 é igual a menos 3. Se eu jogar menos 3 aqui, ó, menos 3, passa ele para lá e ele soma, fica mais 3. Então, mais 3 mais 2, 5. Então, já sei que o A2 é igual a 5. Bem, se o A2 é igual a 5, aqui fica menos 5. Menos 5 passa para lá, positivo. Mais 5. Mais 5 menos 2, 3. Então eu sei que o A1 é igual a 3. Com isso eu tenho o nosso T, a nossa imagem T de V1, que é o menos 1, 1, escrito na base B. Por quê? Porque o A1, A2 e A3 são as componentes do vetor na base B. Então, na base B, essa imagem aqui, menos 3, 2, menos 2, na base B, ela vai ser 3, 5, menos 3. A1, A2 e A3. Isso na base B. Então, com isso, eu tenho a primeira coluna da minha matriz T de A para B. Então, vamos organizar isso aí e já marcar a nossa primeira coluna. Ou seja, na nossa matriz T de A para B, a primeira coluna é 3, 5 menos 3. Então, a imagem de T de V1, né, a imagem T de V1, a imagem do vetor V1, imagem do vetor V1, que é o primeiro vetor da base A, na base B. Agora vamos fazer agora o T de V2 na base B. Repetir esse processo, né? Repetir a mesma continha para o vetor 2, 1. Vamos ver como fica. O T de V2 é o T do vetor 2, 1. Então o T de V2 ele é igual a 2 vezes x, né? Então 2 vezes 2 menos y, menos 1. X, que é 2, mais 3y, mais
3 vezes 1. Menos 2y. Menos 2 vezes 1. Com isso, o nosso vetor t, na imagem do vetor 2, 1, pela transformação t, vai ser 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Menos 2. Menos 2. E aí nós temos, né? Nós temos a imagem t de 2, 1. Só que eu quero isso na base b. Então eu até vou reescrever aquele vetor lá, no vetor 3, 5, menos 2. Com uma combinação linear, né? A1 vezes 0, 0, 1. Mais A2 vezes 0, 1, menos 1. Mais A3 vezes 1, 1, 0. E fazer as continhas. Então 3, 5, menos 2 é igual a primeira componente. A1 vezes 0 é 0, A2 vezes 0 é 0, A3 é 1, então A3. 0, A2 mais A3. E A1 menos A2. Novamente uma igualdade de vetores, né? Então nós temos um sistema em que A3 é igual a 3. A2 mais A3 é igual a 5. E A1 menos A2 é igual a menos 2. Bem, A3 é igual a 3, né? Se o A3 for 3, põe 3 aqui, passa para lá. 5 menos 3 é 2. Então A2 é igual a 2, né? Então lembra, A3 é igual a 3. 3 passa para lá, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Se é 2, 2. Lembra, menos 2 passa para lá, mais 2. Então A1 é igual a 0. Bem, com isso nós temos a segunda coluna da matriz T de A para B, né? A segunda coluna vai ser A1 igual a 0. A2 igual a 2. E A3 igual a 3. Bem, espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.